Fala, Rovai, o editorial do Fórum 11:30, queridas, queridos e querides. Antes de mais nada, eu queria dizer para você que está aqui assistindo esse vídeo no Fala, Rovai, que nós estamos, a Fórum está concorrendo no prêmio IBEST, né? A gente colocou o link na descrição do vídeo, que vai sair às 15h. Está lá o link para você votar direto na Fórum. E também eu vou pôr o link aqui para aqueles que estão acompanhando ao vivo. Pode votar todo dia, não tem essa de votar uma vez só, não. Todo dia você pode votar lá um voto, um coraçãozinho inteiro, e quando você quiser votar, contra a pessoa, é o coraçãozinho cortado. No nosso caso, vote coração inteiro, vote na Fórum. Olha só o que aconteceu. Eu já acabei de pôr aqui para quem ainda não votou, votar. O que aconteceu é o seguinte: General Heleno, ele, o pai do golpe, quer dizer, o sócio, um dos sócios majoritários do golpe, com o Jair Bolsonaro e Anderson Torres. Mas aonde foi o centro do golpe? Foi a GSI. Lembram das matérias do Henrique Rodrigues, lá desde o dia 13 de dezembro de 2022, quando o Henrique trouxe uma fonte da Polícia Federal falando a bagunça em Brasília, queimar ônibus, explodir botijão de gás, atentar contra carros de pessoas que não tinham nada a ver com a história, ameaçar a segurança já no dia 12 de dezembro das instituições do Congresso, do Supremo e do Palácio, tinham sido engendradas, segundo a fonte, no GSI, na época coordenado por ele, o general Heleno, que agora vai ter que prestar contas, Helenão. Tu vai ter que se explicar. Ele acaba de ser convocado na manhã de hoje pela CPI que corre na Assembleia Legislativa do Distrito Federal. Há uma CPI em curso. Chico Vigilante, deputado histórico do PT, é o presidente. E no dia 3 de maio, daqui a um mês mais ou menos, o Helenão da Sá vai ter que estar lá. E certamente esses deputados vão estar com as declarações, com as matérias da fonte do Henrique Rodrigues e vão cobrá-lo. E aí, como é que foi? Por que a fonte da Fórum sabia detalhes do golpe, de como vocês estavam fazendo lá? Porque a fonte da Fórum foi numa reunião e descreveu comandantes falando dentro do GSI o que deveria ser feito e passou para o Henrique direitinho, isso lá para o dia 17, 18 de dezembro. Porque a fonte da Fórum antecipou que haveria um atentado de alta gravidade em Brasília, ou seja, tentativa de explosão do aeroporto. Porque a fonte da Fórum disse que eles não iam recuar mesmo depois da posse do Lula. Fonte do cara que trabalhava dentro da onde? Do GSI. Como ele sabia de tudo isso? Porque o general Heleno era o pai do golpe. E ele vai estar na barra dos tribunais legislativos, que é a CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito. Ele vai ser inquirido por deputados, que vai ter que tirar as botas, ficar de meia na frente dos deputados, né? E falar sem as fardas do que sempre foram usadas por ele como proteção para fazer política da pior espécie. General Heleno, que no dia 14 de dezembro soltou uma nota no Twitter, sim, tá aqui, eu mostro para vocês. A gente aqui não tem problema, a gente mata a cobra e mostra o pau. O general Heleno, no dia 14, ele fez um Twitter aqui, ó, é o quinto, está lá. Ele não tuita.
Mas no dia 14 ele foi às redes. Esse é um dos últimos Twitter dele, para vocês terem uma ideia. Então ele não vai ao Twitter. E ele foi. Sabe por que ele foi? Porque ele sentiu o cheiro de queimado. Olha aí, ó. Olha aí ele dizendo. Revista Fórum engoliu mentiras e sem... Esse é outro. Olha, citando a Fórum de novo, eu não tinha visto. Sem pesquisar, publicou. A mais torpe. Eu fui retirado do comando da Força de Paz da Haiti. Calúnia. Ele adora a Fórum. Ele vive falando da Fórum. Mas vamos ver. Eu quero ver outro Twitter dele. Aqui, esse me interessa mais. Nota de esclarecimento. Olha, 2 tweets contra a Fórum. O Heleno ama a Fórum. Nota de esclarecimento dia 14 de dezembro. Em relação à matéria vinculada pela revista Fórum nesta data, com o título Servidor da PF lotado na presidência acusa a GSI por terror em Brasília de autoria. Cita o nome do repórter. Do repórter Henrique Rodrigues informou o seguinte: 1. As acusações ao GSI publicadas não têm qualquer ligação com a verdade, foram plantadas por uma fonte desqualificada e mentirosa. Vai explicar agora isso na CPI. 2. O GSI jamais realizou atividades desse tipo. A acusação leviana, anônima, produzida com a nítida intenção de se valer da proteção da fonte para divulgar barbaridades e prejudicar este gabinete. Agora ele vai explicar isso na CPI. Vai ter o tempo necessário. Você vai ficar lá 12 horas, Helenão. 12 horas explicando. 15 horas. Você vai ter que explicar porque a Fórum sabia antes do golpe. Porque a Fórum deu antes que ia ter tentativa de golpe do 8 de janeiro. Porque a Fórum deu antes que ia ter uma tentativa de um atentado no final de dezembro, antes da posse do Lula, que foi a tentativa de explosão do aeroporto de Brasília. Por que a gente sabia, Helena? Porque o golpe estava sendo engendrado no GSI e você era o general do golpe. O general do golpe. Você armou o GSI para fazer a baderna do dia 12 de dezembro. Prove que a gente está falando em verdades. Prove. Como você vai provar se a gente estava publicando antes? Se a gente avisou antes? Se a gente contou antes? Por isso você está sendo convocado, Helenão. Vá lá, responda, seja humilde, seja... E se porventura você agiu com o comando de alguém e como bom militar obedeceu o capitão, jogue a bomba no colo do capitão. Explique que o capitão que é o culpado, mas não fuja da sua responsabilidade, general Heleno. Não fuja, espere. Bom, o convite está posto. O convite está posto. O presidente da CPI soltou a agenda. 3 de maio é o dia que ele teria que ir lá. Que o Exército não crie subterfúgios, não transforme isso numa crise. Fala, gente nossa, não vai para a CPI. Gente nossa, foi para a política. No caso de vocês, foi fazer política, tem que dar satisfação. Quem mandou ir para o governo? Quem mandou se envolver no golpismo? Tem que se explicar sim. Tem que se explicar. Tira... E aí, sem bater continência, para cima dele. Porque, afinal de contas, na democracia sim, amigo. Tem que prestar contas. Era isso que tínhamos para hoje nesse Fala, Romário. Beijos, beijos e beijos a todas, todos e todas.